demora. E, nesse caso, a Índia pode ter a sua maldita independência mais cedo do que espera. Ah, mas isso é a tal frente única que ele criou na última hora, né? Porque ele sentia a necessidade, ele primeiro isolou o partido. Há poucos dias, o Francisco Belfort, e foi isso mesmo. Ele não procurou nenhuma unidade com outras forças políticas. Agora, na última hora, apresentando-se candidato à presidência da República, ele precisava o voto mais geral do país, né, para a presidência da República. Então criou essa frentezinha com o PC do B e o Partido Socialista. Dois partidinhos que não trazem voto nenhum para ele. É a tal Frente Brasil. Dizer a fachada. É a fachada só, mas não tem nenhuma significação prática. Agora, senhor, qual é a proposta ideológica do PT ou não existe proposta ideológica? Não, o PT não tem propriamente ideologia. O PT é um partido burguês como qualquer outro partido. Porque no Brasil ninguém nasce comunista, né? Todos nós nascemos sob a influência da ideologia burguesa. Se não muda de ideologia, e nem o Lula, que é o chefe, não mudou de ideologia, a ideologia dele é a ideologia da burguesia, porque todos nós nascemos filiados a essa burguesia, né? Só se ele estudasse o marxismo, é que ele poderia, então, mudar de ideologia. Toda a minha crítica ao Lula é no sentido de levá-lo a estudar o marxismo, a ciência do proletariado. Mas ele vê na minha crítica um ataque a ele, quando não há ataque nenhum. Eu penso que ele é um operário talentoso, de grande talento mesmo, que organizou massas em torno do nome dele. Isso já é um motivo de admiração. Mas está muito longe ainda de ter uma ideologia do proletariado. Agora, quando uma das correligionárias do Lula, no caso, a prefeita Erundina, até não sei se ela é mais correligionária ou mais adversária, porque o PT tem várias alas. Tem muitas alas. Né? Eu não sei exatamente onde ela se encontra, mas quando ela diz vamos combater a burguesia que está aí, então isso é uma falácia? Isso não se diz assim, pelo menos, né? Não é a forma de combater a burguesia em geral. Sabe ver qual é a maneira, o passo que pode ser dado em cada momento histórico. É isso que precisa se ver, né? Bom, agora o senhor imagina. E para isso precisa ter um partido organizado e com uma certa ideologia, né? Precisa ter um pouco de biblioteca, né? Isso é um pouco, isso realmente. Faz parte. Ler um pouco mais. Ler, né? E o pessoal aprende de ouvido, esse é um problema grave. Isso é um mal muito grande. Mas, bom, também é o tal negócio, se amanhã nós formos governar o país de ouvido também... também não se pode, né? Não fica muito claro, né? Doutor Luiz Carlos Prestes, homenagem à sua idade que todos festejam. Muito bem, muito obrigado. Vamos tomar o nosso Gran Royal 12 anos e voltamos em seguida, por favor. Em seguida, muito bem. Vamos intervalo. Doutor Luiz Carlos Prestes, em nosso programa. Doutor Luiz Carlos Prestes, o quadro sucessório está aí. Falamos um pouquinho na postura do PT, que realmente de transparente tem muito de opaco, mas vamos analisar o quadro todo. Como é que o senhor analisa hoje o quadro político sucessório? Esse quadro teve início com a apresentação da candidatura do senhor Collor, né? Foi o primeiro que se lançou, quando não havia outros candidatos. E apresentando um programa que foi sensível às massas. As massas se aproximaram e ele ganhou realmente algum prestígio. Depois disso apareceram as outras diversas correntes políticas, né? Além do senhor Leonel Brizola, né? O senhor Afif, um burguês, um elemento da produção nacional, enfim, esses candidatos que aí estão, todos eles eram candidatos de direita, né? O candidato mais de esquerda que apareceu daí, além dos partidos que se chamam de comunista, mas que comunista não tem mais nada, né? É o PT. O PT do Lula é um partido de proletários, que é proletário, embora muitos elementos da camada média participam também daquele setor que elegeu a dona Erundina até. Elite intelectual, né? Uma elite intelectual, de que isso é o PT. Agora, no entanto, o PT não evoluiu do ponto de vista ideológico. Então é um partido burguês como qualquer outro. Não se distingue em nada de qualquer outro partido, né? Porque está defendendo os interesses das camadas que participam das suas fileiras, né? Tem operários em quantidade, é o partido que tem talvez a maior parcela
de camada operária em suas fileiras, mas também tem muitos elementos das camadas médias naquele setor onde estão trotskistas, convergência socialista e em diversas outras fações mais ou menos organizadas entre si, né? E os dois partidos comunistas que aí estão, né? De maneira que o quadro político é não claro, é pelo contrário, é bastante confuso ainda, né? Bom, para quem conhece profundamente a política em termos didáticos, Sim. e em termos inclusive de aprofundamento ideológico, nós estamos vivendo um quadro pobre. O quadro é paupérrimo, pode dizer melhor ainda, paupérrimo, porque não há aprofundamento nenhum ideológico em nenhum desses partidos, né? Nem nos partidos comunistas e nem nos partidos não comunistas, né? Quer dizer, eles é um estão... estágio difícil. É difícil, né? Então, estamos concorrendo à presidência da República. Então, o que surge aí são os nomes dos candidatos. São mais fortes que o partido. É, muito mais fortes do que os partidos. Bom, mas aí tem que se fazer justiça ao PT, é o mais organizado, né? Talvez seja o mais organizado, mas o partido do senhor Brizola também é organizado. Está organizado no Brasil inteiro, né? Agora, o problema é a militância, né? Eu fiz uma crítica no início, porque o que me preocupa é que as cúpulas, ou semicúpulas, quer dizer, o primeiro, segundo, terceiro escalões, eles vivem a política, têm o jogo de cintura necessário, mas não conseguem passar isso até a base. No Brasil, doutor Ferreira Neto, não há tradição de partido político. Já desde o Império, já se dizia, né? Não havia nada mais parecido do que um conservador do que o liberal quando chegava no poder, né? Chegava no poder era igualzinho. Então não há tradição. Gozar os benesses, né? Tudo bem, a mesma coisa. Subia o liberal, ganhava todas as eleições. Vinha abaixo o liberal, os conservadores ganhavam todas as eleições. Né? De maneira que é só ter a chefia do Estado nas mãos e assegurava a vitória eleitoral do seu partido. Quer dizer, uma gangorra. Era uma gangorra. Isso que era verdade. Era a política do imperador, né? Ele mudava, quando ele cismava, ele dissolvia o governo, né? Vinha o outro partido assumia o poder. Né? E na República, depois disso, continuou com mais ou menos modificações pequenas, se dando a mesma coisa. Né? Agora, nesse quadro pobre de candidaturas, como é que o senhor analisa o momento que nós estamos vivendo? Nós estamos na expectativa da aprovação ou não de um novo candidato. Estamos esperando que seja eleito um candidato escolhido pelo povo, que o povo, através do seu voto, seja capaz realmente de distinguir o que possa haver de melhor. Que cada um de nós deseja que assuma a presidência da República aquele candidato em que tenhamos mais confiança, que vai resolver alguns problemas do povo, que não são fáceis. Porque quem assumir a presidência da República nas condições atuais vai assumir responsabilidades muito graves, muito sérias. Né? A situação econômica do país é catastrófica. Essa inflação não pode continuar, porque a miséria do povo já está gritante, né? Já é gritante. O povo brasileiro hoje está passando fome, é miséria mesmo, porque os preços sobem, os salários de longe não acompanham o crescimento dos preços. De maneira que a fome está predominando no país. Eu conheço muito bem o Rio de Janeiro. Desde os 6 anos de idade vivi naquela cidade, conhecia a cidade, percorria de todos os lados. Nunca vi tanta miséria como atualmente. Temos mais de 1 milhar de famílias, ou 2 milhares, que não têm teto. Dormem debaixo dos viadutos, dormem nas calçadas, em cima de jornais. Essa é a realidade. O objetivo é a nossa cidade como o Rio de Janeiro, que foi a capital da República. Agora, aí também nós temos que aduzir o problema do fluxo migratório. As pessoas fogem das regiões mais pobres atraídas. Isso existe, mas não é tão considerável assim. Agora, doutor Luiz Carlos Prestes, para entender realmente o que está acontecendo no Brasil, eu antes já vinha conversando com o senhor, abordando alguns temas internacionais. Porque, afinal de contas, nós não somos só no planeta. Sim, nós temos os outros países todos. Isso tudo que ocorre no leste não ajuda, não nos ensina alguma coisa? Porque, por exemplo, eu vi há algum tempo atrás o Lula tentando trazer, até para comemorar o seu aniversário, o líder Lech Walesa. E ele se coloca como um similar. E, na minha modesta opinião, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada, não tem nada a ver. E ele está enganado completamente com o que é Walesa. Né? Walesa é um agente do imperialismo dentro da Polônia.
É evidente. Ele agora conquistou um posto importante. É quase que o primeiro-ministro. Não foi primeiro-ministro porque não quis, né? Ele passou para um funcionário, um outro elemento do Solidariedade e assumir o posto de primeiro-ministro. Porque ele é bastante esperto para compreender que era melhor entregar para outro mesmo. E a autocrítica. A autocrítica, ele fica de fora, né? Mas é um agente do imperialismo, sem dúvida alguma, dentro da Polônia, né? Pelo todo o seu passado, por toda a sua atividade política no país, né? Agora, quer dizer que essas lições, por exemplo, podem ajudar aquele mais atento, né? Precisa acompanhar o processo em geral no mundo inteiro, né? Todos os casos são lições, representam lições, né? Devemos aproveitar, assimilar aquilo que haja de positivo nessas lições, né? Bom, nós tivemos um fato novíssimo aqui na Argentina. A Argentina com a inflação brutal e, de repente, é eleito um populista, através do voto do peronismo. E no dia seguinte à posse, ele mostra que realmente é um presidente que quer conciliar interesses para reerguer a Argentina. É isso mesmo. Derruba a inflação para 5%, fere a máquina de Estado, reduz o número de funcionários da Ferrocarriles e... De qualquer maneira, vai procurando enfrentar o problema. É o que tem que Como é que o senhor vê? O senhor acha que no Brasil nós temos que ter um presidente capaz de reunir a maior gama possível de gente competente, independente das correntes? É isso. Se reunir, servir de gente útil, que conheça realmente os problemas e enfrentá-los com coragem e com audácia, né? Sem envolver aí o problema ideológico. Lógico, não é necessário. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Porque se nós não se trata de ideologia, se trata de fazer política. Fazer uma política em benefício do povo. E o primeiro passo tem que ser acabar com essa inflação. Barrá-la, pelo menos. Isso é a primeira medida. Porque senão, onde é que vamos bater? Porque os preços sobem cada vez mais, os salários não acompanham. Ficam de longe, cada vez mais distanciados do aumento dos preços. De maneira que essa seria a primeira medida de um governo, seria resolver isso. Primeiro tinha que quase que dobrar os salários, né? Para acalmar a população. Porque os preços estão lá em cima, né? E os salários estão lá embaixo. Mas uma coisa não corre atrás da outra? Não. Pode fazer isso e congelar, não? Só com congelamento? Pode fazer em seguida um certo congelamento por um determinado período, né? Aumenta os preços, aumenta os salários, congela e vamos resolver o problema financeiro brasileiro. A Argentina, por exemplo, é autossuficiente de petróleo. Ela tem a YPF, que é Recebimentos Petrolíferos Fiscais. E ela triplicou o valor da gasolina, o preço, né, da gasolina para venda. E ela, com isso, ela tirou carros da rua, mas ela conseguiu ajudar a combater a inflação. Isso é um processo. Eu não estou bem ao par da política do Menem, do presidente argentino, nesse terreno. O que é que ele está fazendo, né? Agora, ele estou esperando notícias mais detalhadas. Naturalmente, ele fugiu, digamos assim, da linha política de apoio que ele recebeu. Justo, é isso. Porque hoje ele enfrenta, por exemplo, a CGT argentina, que se equivale aqui à CUT. A CUT, Não é bem, é mais forte, é bem mais forte. É bem mais forte, eu digo, mas não é a CGT brasileira, mas sim a CUT. É a CUT. Agora, o senhor acha que nós, com o novo presidente, com o sistema presidencialismo que nós temos aí, sim, o presidencialismo, ele pode prosperar ou nós temos que antecipar o plebiscito e fazer o parlamentarismo? Eu não vejo nenhuma necessidade de modificar o regime presidencial por parlamentarista. Não vejo qual é a vantagem, porque isso é forma de governo. Fora, tanto faz uma como a outra, pode-se resolver os problemas da nação perfeitamente, sem modificação do regime. Mas todas as tentativas feitas foram tentativas para enganar o povo, né? Porque quando chegou naquela hora dos generais quererem assumir o poder, eles mudaram o regime, né? Para parlamentarista. O Jango assumiu o governo e imediatamente voltou ao presidencialismo e o país não sofreu mais por isso, mais ou menos por isso. De maneira que a forma de governo é uma coisa secundária. A tradição de um povo é muito melhor e muito mais forte e a tradição brasileira é presidencialista desde 89, né? Agora, nós temos uma Constituição que ela é praticamente parlamentarista. Não creio. Isso é exagero. Exagero? Mas o presidente não tem aquela liberdade que tinha anteriormente. Sim, mas tem liberdade ainda. Ainda é muito grande a liberdade do presidente da República. O senhor acha sinceramente que o governador Leonel Brizola possa fazer um bom governo? Acho que pode. Ele tem qualidades para isso, porque ele tem vontade própria,
e é capaz realmente de impor a sua vontade. E não se submete assim tão facilmente aos generais como o senhor Sarney se submeteu, né? Mas ele, segundo aquelas pessoas mais próximas dele, ele ainda conserva alguns ranços de ditador. Onde estão esses ranços de ditador? Quando ele dentro do próprio partido é que conduz, que determina, falta de novas lideranças? Ele é o chefão e é o chefe de fato, né? Dentro do PT. É o chefão, né? É o chefão. E o partido está habituado a isso, né? E em geral os homens gostam com as reis, né? Como as rãs gostam de ter o rei, né? De ter o homem, o ser humano gosta de ter... O brasileiro quer um chefão. Gosta do chefão. E o Brizola, com a energia que ele tem e com a personalidade dele, ele pode realmente pôr ordem no regime político brasileiro. Agora, se errar também nós estamos liquidados. Não, se errar, corrige o erro. Vamos toca para adiante corrigindo os seus erros. Porque é aí que vem aquela pergunta do parlamentarismo, né? Mas qual é a solução parlamentar? Eu, sinceramente, não tenho opinião formada ainda se é melhor o parlamentarismo ou se é melhor o presidencialismo, até porque a última vez que tivemos um parlamentarismo foi em cima de uma emergência. A emergência, né? E não é a forma de governo que vai modificar. São os homens que vão realizar esse governo. Tanto faz ser presidencialista como parlamentarismo, se os homens estiverem na altura de resolver os problemas brasileiros, isso se resolve sem mudança de regime, não necessita. O doutor nesse regime mesmo vai se resolver os problemas. Doutor Luiz Carlos Prestes, uma pergunta que é bem atualizada. O presidente Sarney está aí através do seu ministro da Justiça e do Procurador-Geral da Justiça, propondo sanções ao candidato Collor de Mello, e inclusive já utilizou parte do horário do candidato Collor de Mello para responder às críticas que recebeu. Tirando de lado o exagero, não depende do ponto de vista de cada um, o presidente da República age corretamente quando ele entra na liça e participa do horário gratuito para se defender? Eu penso que é errado. É uma infantilidade, pouca madurez do senhor Sarney para o cargo que ele está exercendo. Ele não se coloca na altura do cargo dele. Agora, o senhor Collor foi exagerado, realmente, né? Ele, naquele momento de desespero, fez afirmações que, numa nação civilizada, não são admissíveis, que ele acuse o presidente da República com as palavras com que ele acusou. Isso pode pensar, mas não pode dizer. Não pode dizer. Isso é a prudência de um estadista. É um homem que não está na altura de ser um estadista. É muito infantil ainda. É esse que é o seu Collor. Ele não raciocina. A prática da campanha eleitoral dele mostrou que ele é um repetidor de ideias. Ele tem as chapinhas que ele decorou e não sai disso. Agora, quando vai raciocinar, ele não raciocina com acerto. Agora, não sabe raciocinar. Isso não é um traço comum do político brasileiro? Não Veja, é. por exemplo... Nós temos políticos inteligentes. Nós temos, por exemplo, o Dr. Paulo Maluf, que é um homem experimentado. Experimentado. Passou vários governos e disputou, perdeu e assim por diante. Mas também agrediu violentamente o candidato Brizola. O candidato Brizola, que também foi governador de 2 estados, foi deputado federal, também tem um linguajar muito forte. Às vezes... E às vezes bastante irreverente, até mesmo com o presidente da República. Porém, ele é um pouco mais... Não, é mais flexível. Modulado. Modulado. Né? Ele já foi governo, sabe o que é ser governo, e que não é necessário utilizar certas expressões, né? Um chefe de Estado, um político consciente, né? Sabe empregar outras palavras para dizer a mesma coisa, né? Sem insultar ninguém. Isso é que é o fundamental. Agora, o que me impressiona na campanha é exatamente algumas incoerências que a gente nota. Por exemplo, o candidato do PDT mostrou na televisão um flash de um encontro em que o seu Collor faz um discurso em homenagem ao Sarney. Evidentemente no início do governo do seu Collor, quando não esperava como seria tratado. E ao mesmo tempo nós sabemos que o governador Leonel Brizola recebia muito bem, cortesmente, o presidente Figueiredo e propôs até o prolongamento do seu governo. Sim. Como é que a gente entende essas duas posições? Aí eles empatam, né? Não, isso é um impacto com opiniões pessoais, né? Cada um, o homem é capaz de muitas modificações no seu pensamento, na sua cabeça, mesmo que às vezes parece que nem raciocina direito, né?
Isso acontece muito comumente, muito mais comum do que se pensa em geral, né? Quer dizer que na eloquência da campanha... Na eloquência da campanha exagera, né? Chega a um extremo oposto daquilo que deseja. O que pode acontecer com qualquer um. Qualquer um pode. Se não tiver nervos o suficiente para saber limitar a sua eloquência. Né? Se não for um cirurgião profissional, né? Aquele que faz o corte, encontra algo que não espera, mas equaciona. Aí é a ciência da política, né? O político precisa saber ser equilibrado. Não é com exageros, não é com insultos que se faz política. Eu vou pedir dizer a verdade. Vou pedir licença, senhor, mais um momentinho para um rápido intervalo. Muito bem. Tomar nosso grande e voltamos em seguida, por favor. Mas será que eu não lhes conto? Era o único passo que a Justiça Eleitoral pode dar de acertado é impugnar realmente uma candidatura tão estranha, né? É um palhaço querendo se apresentar. Os jornais europeus publicam dessa forma, um palhaço que agora se apresenta candidato à presidência do Brasil, né? Olha, está vendo, mas o senhor está cometendo o mesmo erro do Collor, hein? Por quê? Chamar de palhaço não insulta ninguém. Não. É a profissão. Não é a profissão dele, não era essa. Era essa a profissão dele. De maneira que, nesse sentido, eu penso que realmente chegamos a um ponto em que esperamos da Justiça Eleitoral que sabe impugnar essa candidatura, atendendo aos interesses da nação. Doutor Luiz Carlos Prestes, evidentemente o assunto poderia se prolongar, mas, como nós sabemos, está sob júdice. Amanhã haverá um pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, ainda queria colher um pouquinho mais do seu tempo aqui, explorar o senhor mais um segundinho. Porque a União Soviética e os Estados Unidos começam a dar as mãos, inclusive haverá um encontro a bordo de 2 navios de guerra no Mediterrâneo. Por que o senhor... Como é que o senhor analisa o porquê esse encontro em navios de guerra no Mediterrâneo? Eu creio que isso é um acaso, né? Em vez de ficar em algum país daqueles litorâneos, como a Itália, podia ser a reunião na Itália ou nos países, eles preferiram uma zona neutra, cada um no seu navio de guerra, né? No seu território nacional, portanto. Né? Teremos muita onda depois desse encontro. Né? Mas esse encontro vai realmente fazer com que o movimento, a política mundial, dê um passo adiante importante. Eu penso que pode ser agora já nessa situação, com o novo presidente dos Estados Unidos, reunidos pela primeira vez com Gorbachev, dar uma solução realmente pacífica às lutas dos povos do mundo inteiro, acabar com a ameaça de guerra, ou pelo menos dar um grande passo nesse sentido. Bom, caiu o gabinete todinho na Alemanha Oriental e agora está se reconstituindo tudo, inclusive... dentro daquilo que o senhor colocou há pouco, o direito de ir e vir, o direito à liberdade, etc., eles pretendem dar ao cidadão da Alemanha Oriental o direito de um passaporte por 30 dias. Por 30 dias. Sair da Alemanha, poder sair, por 30 dias. Agora, isso é o primeiro passo, né? Depois, mais tarde, já outros passos serão ser dados. Né? Isso significa que, por exemplo, o que ocorre aqui no Caribe com a ilha de Cuba também precisa ser feita uma revisão. Mas em Cuba há uma certa liberdade. Mas ninguém sai, ninguém entra. Entra, mas não sai. O cidadão cubano não sai. Olha que eu estive lá. Não, mas o senhor viu o cidadão cubano saindo de Cuba? Vi. Mas como delegação, oficial, etc. O povo não, né? Não, o povo sai também. Não há nenhuma limitação para a saída de um cidadão para o povo, cidadão cubano? Há muito boato, há muita calúnia, há muita calúnia, há muita informação falsa sobre a situação em Cuba. Mas o povo está satisfeito com o Fidel, está alegre com o Fidel e sabe que consegue sair de Cuba quando ele quer. O povo cubano.
Impressionante. Porque eu estive lá em julho agora. Sim. Não, o turista, evidentemente, ele tem um tipo de informação. Lógico. E o senhor é um homem que, evidentemente, é preparado, pode ter notado as coisas claramente. Isso agora, eu entrevistei o ministro de Turismo de Cuba, que fez uma propaganda muito grande das belezas da Ilha do Caribe, aquela coisa toda. Eu disse a ele, bom, o senhor sabe que o turismo é uma via de mão dupla. Então eu disse, o cubano pode vir, por exemplo, porque ele disse, olha, é mais barato ir a Cuba do que ir ao Guarujá. Eu disse, e o cubano pode vir ao Brasil? Eu disse, não, esse assunto o senhor tem que se entender com o ministro da Justiça e do Exterior. Isso são as regras do país, do país. Né? E pode sair, mas não é assim também. Mas tem tudo a certos limites. Né? Cada país tem o seu, tem direito de regular. Quer dizer, a liberdade com limites, né? Com determinados limites. Isso qualquer país capitalista também, a liberdade é bem limitada. Quer dizer que aqui e quando Brasil... não é o limite legal, é o limite do dinheiro também, não é? Porque o brasileiro não pode viajar, né? Não, mas se ele, por exemplo, se ele morar na região fronteiriça e quiser ir voltar para a Argentina 10 vezes, pode à vontade. Agora, Cuba é uma ilha, né? É uma ilha, mas pode viajar. É muito pertinho de Miami, lá eles não deixam eles ir, acho que é por causa dos tubarões. Tem muito tubarão na água, fica com medo. Há muito exagero contra Cuba, né? Há muito exagero. Mas o Fidel Castro é contra a Glasnost. O Fidel? Ele não está de acordo integral com os planos do Gorbachev. Mas uma parte ele aceita, outra parte ele não aceita. Ele não concorda com a perestroika, porque ele acha que em Cuba não há necessidade de nenhuma modificação, nova reestruturação econômica, porque a estrutura econômica cubana é suficiente dentro das condições de Cuba. É uma opinião pessoal. Né? Porque quando pediram para se fazer um plebiscito em Cuba, disse, não, aqui não precisa, isso já foi feito há 30 anos. Não, ele acha que não precisa porque o povo está satisfeito. E satisfeito com ele também. E quem não estiver satisfeito também? Não há. Qual é a punição que há? Quais são as cadeias em Cuba? Não há gente presa. Não, tem o problema do aidético que é confinado quando vem de Angola, contaminada, aquela coisa. Isso é outra coisa. Isso é questão de saúde. Agora, o problema realmente, não sei se há cadeias ou não, eu ultimamente não tenho ido a Cuba. Não há. Mas eu li um documento de bispos que foram expulsos de Cuba. Sim. Um é o bispo de Houston, de Galveston, uma cidade litorânea de Houston. A questão dos bispos eu não conheço. E também não estou a par. Mas não há nenhuma perseguição à religião em Cuba. Eu fico um pouco assim, com o pé atrás, porque eu li a carta dos bispos, carta esta que foi enviada ao cardeal de São Paulo, e como não houve resposta, eles então resolveram mandar uma outra carta, dessa vez aberta. Sim. Dizendo que, inclusive, houve uma má informação, dizendo que lá o cubano tem o direito a 2 camisas por ano, a meio quilo de carne cada 20 dias, assim por diante. Bom, levando-se em conta que são 9 milhões de cubanos, né? Não, há limites, né? A produção tem que ser controlada para atender os limites da população. Muito bem, doutor Luiz Carlos. Vamos aguardar então dia 15 de novembro. Vamos aguardar o 15 de novembro para ver se elegemos o Brizola, né? Para a presidência da República. Brizola na cabeça, né? Brizola na cabeça. Né? Muito obrigado, foi um prazer receber. Muito prazer. Uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Meus amigos, vamos a um rápido intervalo. Em seguida nós vamos conversar com o secretário João Oswaldo Leiva.